Então você come proteína todo dia. É frango grelhado, whey protein, barrinha, iogurte proteico. E mesmo assim sente fome, belisca o tempo inteiro, perde massa muscular, pensa em doce o dia inteiro e não vê o corpo responder. Talvez o problema não seja a falta de proteína, talvez seja a proteína errada. Porque proteína não é só bater meta no aplicativo. Proteína de verdade precisa construir músculo, sustentar a saciedade e entregar micronutrientes. Então fica comigo até o final, porque hoje eu vou te mostrar a proteína que eu escolheria para simplificar sua saúde metabólica. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve agora, porque toda semana tem 3 vídeos novos com conteúdo que ninguém mais está falando por aqui. Eu sou Lua Ferrari, nutricionista, atuo com as abordagens low carb, cetogênica e dieta carnívora. E vivo o estilo de vida carnívoro há 5 anos. E nesses 5 anos, uma coisa ficou muito clara para mim. Quando a pessoa muda a fonte de proteína, muitas vezes ela muda a fome, muda a saciedade, muda a compulsão, muda o treino, muda a composição corporal e também muda a relação com a comida. Hoje, existe uma confusão enorme sobre proteínas. A indústria entendeu que a palavra proteico vende e vende muito. Então agora tudo tem proteico na embalagem. É barrinha proteica, iogurte proteico, cookie proteico, cereal proteico, shake proteico, pão proteico, tem até doce proteico. Daqui a pouco vão lançar até água proteica com gosto de sobremesa. E alguém vai dizer que é saúde. Mas o corpo não lê rótulo. O corpo não se emociona com embalagem bonita. O corpo reconhece substrato. Reconhece aminoácidos, reconhece gordura, reconhece minerais, reconhece energia estável. E reconhece também quando você entrega uma proteína isolada, fraca em saciedade, misturada com adoçante, espessante, aromatizante, óleo vegetal e a tal da promessa fitness. A pergunta não é apenas quantos gramas de proteína tem aí. Essa é uma pergunta incompleta. A pergunta certa é: essa proteína constrói? Essa proteína sustenta? Essa proteína sacia? Essa proteína vem junto com nutrientes importantes ou vem junto com um pacote de problema? Porque 30 gramas de proteína no papel não significam a mesma coisa dentro do corpo. Um scoop de whey, um peito de frango seco, uma proteína vegetal, 2 ovos e uma porção de carne vermelha não geram a mesma resposta de saciedade, de digestão, de micronutrientes e de estabilidade metabólica. E aqui eu vou deixar bem claro, eu não estou dizendo que whey nunca presta, eu não estou dizendo que frango é inútil, eu não estou dizendo que peixe não é bom, seria raso demais. O whey pode ser uma ferramenta para algumas pessoas em alguns contextos. Frango é comida de verdade, peixe é excelente, ovos são maravilhosos. Mas se você me perguntar qual proteína eu escolheria como base para uma pessoa que quer saciedade, massa muscular, saúde metabólica, praticidade, densidade nutricional e uma vida com menos fome, minha resposta é direta: carne vermelha de verdade. Especialmente carne moída com gordura, bem feita, salgada e sem frescura. E eu sei que isso incomoda um pouco, porque muita gente ainda olha para a carne moída como se fosse carne inferior, né? Como se saúde estivesse no filé de frango sem graça, ou no shake caro, ou no iogurte com 18 ingredientes. Às vezes, o alimento mais simples é justamente o que o corpo entende melhor. A carne vermelha entrega a proteína completa, com todos os aminoácidos essenciais em proporções muito boas. Entrega a leucina, que é um dos principais sinalizadores para a síntese de proteína muscular. Traduzindo, leucina é como uma chave que avisa ao corpo que existe matéria-prima disponível para construir e preservar músculo. E músculo não é estética apenas. Músculo é reserva metabólica, é proteção contra envelhecimento. É controle glicêmico, é força, é independência. É você conseguir subir escada, carregar compra, treinar, envelhecer sem virar refém do próprio corpo. E além disso, carne vermelha entrega ferro M, que é uma forma de ferro muito bem aproveitada pelo organismo. Ela também entrega zinco, B12, creatina, carnosina, taurina e outros compostos que não aparecem com a mesma força em proteínas vegetais ou em produtos proteicos, ultraprocessados. E aqui está o ponto que muita gente ignora.
Proteína não é só músculo. Proteína é sistema imune, é enzima, é neurotransmissor, é pele, é cabelo, é cicatrização, é matriz de tecido, é vida sendo reconstruída todos os dias. Agora vamos falar da fome, porque é aqui que a maioria das dietas fracassa. A pessoa acorda decidida, aí ela come pouco, ela escolhe o alimento fit, faz frango com salada, toma iogurte proteico, bebe whey e 2 horas depois está abrindo o armário procurando alguma coisa. Aí ela acha que é falta de vergonha na cara. E não é. Muitas vezes é falta de saciedade real. Proteína animal, especialmente quando vem com gordura natural, estimula sinais de saciedade de forma muito mais robusta. O estômago esvazia mais lentamente. Hormônios intestinais relacionados à saciedade, como o GLP-1, por exemplo, entram melhor na conversa. A glicemia fica mais estável. A insulina não fica sendo provocada o dia inteiro por beliscos, carboidratos escondidos e produtos do bem. E quando a glicemia estabiliza, o cérebro para de gritar por doce como se fosse uma emergência. É por isso que muita gente, quando entra em uma dieta carnívora bem formulada, relata uma coisa que parece milagre, mas é fisiologia. Lua, eu parei de pensar em comida o dia todo. Isso não é mágica. É sinal de que o corpo finalmente recebeu combustível e matéria-prima de verdade. A dieta carnívora, quando bem conduzida, não é moda, não é desafio de internet, não é vou comer churrasco e provocar os outros. A carnívora é uma ferramenta metabólica precisa, porque ela reduz variáveis. Ela tira açúcar, ela tira farinha, tira ultraprocessado, tira óleo vegetal, tira a maioria dos gatilhos de compulsão, tira a confusão do prato. E coloca no centro aquilo que o corpo mais usa para reparar, sustentar e reconstruir. Proteína animal e gordura animal. E aqui entra a carne moída com a força enorme. Primeiro, porque ela é acessível. E isso importa. Saúde que só funciona para quem compra corte nobre todo dia vira um discurso bonito, mas pouco aplicável. Segundo, porque ela é prática. Dá para fazer hambúrguer, almôndega, carne refogada, marmita, omelete com carne, bolinho de carne, caldo com carne. Terceiro, porque dependendo do corte, da mistura usada, ela pode trazer mais tecido conjuntivo do que um bife muito limpo e muito nobre. E tecido conjuntivo significa mais colágeno natural, mais glicina, mais prolina e mais aminoácidos ligados à estrutura de pele, articulações, tendões e tecidos. Atenção aqui, colágeno não é a melhor proteína para construir músculo sozinho. Não vamos trocar carne por colágeno em pó, pelo amor de Deus. Colágeno é complementar, ele não substitui uma proteína completa. Mas quando você come carne de verdade, especialmente cortes com mais estrutura, você recebe músculo, gordura, tecido conjuntivo e micronutrientes no mesmo pacote. Isso é muito diferente de tomar um pó isolado achando que está reconstruindo o corpo inteiro. Eu costumo dizer assim, Deus fez o boi mais inteligente do que a prateleira fitness. E antes que alguém diga, mas Lua, e a proteína vegetal? Vamos com calma. Dá para obter proteína de fonte vegetal? Dizem que dá. O ser humano consegue comer plantas? Consegue. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é qual a fonte entrega mais com menos custo metabólico, menos volume, melhor digestibilidade, mais micronutrientes biodisponíveis e mais saciedade? Para uma pessoa com resistência à insulina, gordura visceral, fome constante, compulsão, intestino ruim, dificuldade de ganhar massa muscular ou histórico de dietas fracassadas, eu não colocaria a proteína vegetal como protagonista. Muitas fontes vegetais vêm junto com mais carboidrato, mais fibra fermentável, antinutrientes, menor densidade de aminoácidos essenciais por porção e menor biodisponibilidade de alguns nutrientes. Quando alguém está doente, cansado, inflamado e sem resultado, eficiência importa. Agora, um erro comum é a pessoa ouvir isso e sair do zero para a carnívora estrita de qualquer jeito, sem entender eletrólitos, sem ajustar gordura, sem cuidar da transição, sem olhar exames, sem respeitar o próprio contexto.
Aí passa mal, tem queda de energia, dor de cabeça, constipação, medo do colesterol, medo da gordura, medo do sal. E depois diz que a dieta carnívora não funciona. Às vezes não foi a carnívora que falhou, foi a transição que foi feita no grito. É por isso que eu defendo um caminho progressivo para muita gente. Primeiro low carb, para tirar o lixo mais óbvio, reduzir açúcar, farinha, beliscos e ultraprocessados. E para uma base comida de verdade. Depois cetogênica, para ensinar o corpo a usar a gordura como combustível com mais estabilidade. E depois carnívora, para reduzir ainda mais as variáveis e colocar a proteína animal no centro da estratégia. Essa progressão é especialmente importante para quem vem de muitos anos de dieta rica em carboidrato, compulsão por doces, intestino sensível, resistência à insulina ou medo de gordura, de comer gordura, né? Medo da gordura animal. E essa é a jornada que eu estruturei no Ketabolismo. 8 semanas que conduzem você por esse processo de forma segura e progressiva. Se você quiser conhecer melhor, o link está aqui na descrição do vídeo. E aqui eu quero ser muito honesta. A melhor proteína para você não é necessariamente a mais cara, a mais famosa ou a mais medida por influenciadores. A melhor proteína é aquela que você consegue comer com constância, que te deixa saciada, que preserva a sua massa magra, que melhora a sua energia, que não piora a sua compulsão e que não vem fantasiada de saúde com uma lista de ingredientes que parece mais uma bula de remédio. Para muita gente, essa proteína vai ser a carne vermelha. E para muita gente, a porta de entrada mais simples vai ser a carne moída. Agora, a carne moída também precisa ser bem escolhida. Não estou falando de hambúrguer industrializado cheio de aditivo. Não estou falando de carne misturada com farinha, proteína de soja, conservante e tempero pronto. Eu estou falando de carne moída de verdade. Idealmente, carne fresca, com uma proporção adequada de gordura, bem preparada, com sal de verdade, sem medo da gordura natural. Porque outro erro é comprar carne moída extremamente magra, tirar toda a gordura, comer aquilo seco, ficar com fome e depois culpar a dieta. Na dieta carnívora, proteína e gordura caminham juntas. A proteína constrói e a gordura sustenta energia. Se você come só proteína magra, pode até bater a meta no aplicativo, mas o corpo continua procurando combustível. E é aí que muita gente sente fissura por doce no fim do dia. Não porque faltou disciplina, mas porque faltou energia adequada. É por isso que peito de frango seco com alface raramente salva alguém de uma vida de compulsão. Pode até caber na planilha bonita, mas não conversa bem com a fisiologia de quem está metabolicamente bagunçado. E eu falo isso com tranquilidade porque eu vejo na prática. Quando a pessoa sai do padrão comida leve, pouca gordura, muito belisco e proteína fitness e entra em uma base de carne vermelha, ovos, sal, gordura animal e comida de verdade, muitas vezes ela descobre uma saciedade que ela nunca tinha sentido. Ela não precisa ficar negociando com a geladeira o dia inteiro. Ela não precisa terminar o almoço já pensando no lanche. Ela não precisa viver carregando barrinha na bolsa como se fosse um kit de sobrevivência. E isso muda tudo. Porque enquanto a pessoa está com fome, ela não tem liberdade. Ela está sendo comandada pelo próprio metabolismo desregulado. Claro, existem contextos que precisam de acompanhamento. Pessoas, por exemplo, com doença renal avançada, gestantes, lactantes, pessoas usando medicação para diabetes, hipertensão ou qualquer condição clínica importante precisam de um cuidado mais individualizado quando falamos de dieta carnívora ali no início. Dieta carnívora não é brincadeira de internet, é uma ferramenta séria. E ferramenta séria precisa de uma direção. Mas para uma pessoa metabolicamente adoecida, que já tentou de tudo, que vive com fome, que não emagrece, que perde massa muscular, que belisca o dia todo e foi ensinada a ter medo de carne vermelha, talvez esteja na hora de perguntar: será que o problema era a carne ou era tudo que colocaram no prato no lugar dela? Porque enquanto você troca carne por produto proteico, por gordura animal por óleo vegetal, comida de verdade por embalagem fitness e saciedade por controle de calorias, você continua lutando contra o próprio corpo.
E ninguém vence uma guerra contra a fisiologia por muito tempo. E agora eu quero saber de você aqui nos comentários. Qual proteína você mais come hoje? Carne vermelha, frango, ovo, peixe, whey ou proteína vegetal? Quando você faz uma refeição com proteína, você fica saciada por muitas horas ou sente fome 2 horas depois? Você já percebeu diferença na sua compulsão quando aumentou carne, ovos e gordura animal na sua alimentação? E seja sincero, você ainda olha para carne moída como carne inferior? Ou depois desse vídeo vai começar a enxergar ela com outros olhos? Comenta aqui porque a sua experiência ajuda outras pessoas da comunidade e eu respondo sempre que possível. Salve esse vídeo e manda para aquela pessoa que vive comprando produto proteico, mas continua com fome, cansada e principalmente sem resultado. Curta o vídeo se esse conteúdo abrir seus olhos, isso me ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de informação aqui. E compartilha também com alguém, porque tem muita gente gastando dinheiro com proteína errada enquanto tem comida de verdade na frente. E se você chegou até o final desse vídeo e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora e ativa o sininho. E te convido também a me seguir lá no Instagram. Você me encontra com @lua.ferrari. E a reflexão final é essa. Seu corpo não precisa de mais marketing nutricional. Ele precisa de matéria-prima para reconstruir você por dentro. Pense nisso. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.